Se a gente olhar a evolução do varejo, né, isso daqui é um quadro que eu uso já há algum tempo, quem já assistiu alguma palestra minha já viu esse quadro, porque eu acho que ele representa bem o que acontece, né? A gente começa muito com aquela expressão do varejo do umbigo no balcão, né? Pessoal, só um comentáriozinho, estou vendo alguns de vocês anotando e tal. No final eu vou deixar o link para que vocês, se vocês quiserem, vocês baixarem a apresentação depois pelo site. Então, se vocês quiserem anotar alguma coisa para depois a gente debater ou pergunta, tudo bem, mas não precisam anotar dados que depois vocês pegam a apresentação, ok? Então, como eu estava falando, né, a gente tem muito essa expressão do varejo do umbigo no balcão, né, que tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? O lado bom é que o varejo depende mesmo do umbigo no balcão, né? O varejo é muito detalhe, muito coisa do dia a dia, aquela ação necessária pontual, então é bem diferente da indústria nesse aspecto, né? O varejo demanda uma ação muito mais efetiva tal. Por outro lado, o umbigo no balcão tem aquele lado que hoje começa a ficar negativo, do que, eu sei, eu conheço o meu consumidor, tal, e é muito na base da intuição, muito na base do que eu sinto, tal, eu conheço, eu sei o que eu vou fazer, e eu acabo gerenciando o varejo muito pela intuição e pouco pelo número e pelos dados, etc. Né? Aí, desse umbigo no balcão, a gente começa a passar para a experiência de compras, né? E nós vamos falar um pouquinho depois disso, né? E a experiência de compras é algo que hoje já está absolutamente consolidado, né? E aí a questão básica, tem uma frase que explica bem a experiência de compras, que depois eu vou mostrar inclusive, que é o como se compra impacta mais na satisfação do consumidor do que o que se compra. O que quer dizer isso daí? Quer dizer isso daí que hoje o mesmo produto, eu acho, nas mais diferentes lojas e nos mais diferentes lugares e tipos, etc. Então o que me movimenta para ir para uma loja é menos o produto e mais a forma como eu vou me sentir dentro daquela loja. A forma como eu vou ser atendido, a forma como eu vou ser tratado, a forma como eu sou desafiado a buscar, a procurar coisas novas, como eu me sinto bem naquele ambiente. É isso que me leva à loja. E é isso que é a experiência de compra que a gente vai conversar um pouco depois. E quando a gente começa a olhar todas essas mudanças que estão chegando, todas essas mudanças que se começam a comentar, o que a gente começa a ver é que o varejo tende para a conversa ao pé do ouvido, né? E o que é a conversa ao pé do ouvido? A gente vai ver depois nas tecnologias que estão vindo, que o pessoal está trabalhando, etc., né? Que cada vez mais eu vou ter possibilidade, se eu vou fazer são outros 500, isso ainda é algo que tem que ser discutido, mas cada vez eu vou ter mais possibilidade de conversar com o cliente individualmente, coisa que até então era muita teoria, muito papo do que dava para fazer, e agora a gente já começa a ver um caminho claro que permite que isso seja feito, né? Então cada vez mais a gente vai nessa direção, poder tratar com esse consumidor individualmente, poder conversar com esse consumidor particularmente, fazer oferta específica, tal, que é um novo movimento do varejo. Mas na realidade não saía de lá com algo concreto que pudesse ser aplicado. E esse ano não, esse ano foi o ano da consolidação. Não teve nada absolutamente inovador, tá? Mais ou menos foi mais do mesmo, mais do que se apresentava, alguma evolução naquilo que já havia sido apresentado antes, o que é bom porque mostra que vai continuar, e na realidade o grande mérito desse ano foi consolidar todo o conhecimento e mostrar uma direção, né? Então para mim fica muito claro que agora a gente tem uma direção que foi apontada, tem uma direção já bem clara e por onde deve se encaminhar essa inovação, né? Quais seriam esses grandes temas então de discussão e como eles foram apresentados, né? Então eu estou fazendo uma divisão aqui entre a questão dos temas estar ou não consolidado conceitualmente, ou seja, ser um tema que a gente diz assim, não, esse tema vai acontecer, é isso mesmo, a gente vai trabalhar com esse tema, né? E do outro lado, se ele está sendo aplicado ou não, em que nível de aplicação ele está presente, né? Se a gente olhar entre a consolidação e a aplicação, o que nós temos em termos de temas é o seguinte: primeiro, a experiência de compras. Então, como eu falei para vocês, a experiência de compras já está totalmente consolidada, já está sendo aplicado, e quem não estiver aplicando a experiência de compras hoje já ficou para trás, já tem que trabalhar nisso, né? E tem que trabalhar rapidamente, né? Tem que começar rapidamente nessa direção. É aí que entram todos os conceitos, a gente vai ver um pouco isso depois, né? De trade marketing, de shopper, de solução de compra, etc., de ambiente de loja. Então, começar a olhar a loja de uma forma diferente, e depois eu vou passar um pouquinho isso para vocês, né? O outro tema que está bastante consolidado, mas que não está tão aplicado assim, é o tema da sustentabilidade. Depois a gente vai falar um pouco disso também. Particularmente para mim é um pouco frustrante isso, porque eu imaginava que a sustentabilidade
iria ter uma penetração muito mais rápida de mercado, uma aplicação muito mais rápida, mas hoje já se entende que sustentabilidade, todo mundo tem que fazer e tal, mas não está se fazendo muita coisa a respeito, está se fazendo pouco em cima disso. O outro tema é um tema que está pouco consolidado ainda e pouco aplicado, mas que vai acontecer, que é o Mobile Payments, que basicamente é a gente começar a fazer pagamento não mais pelo cartão de crédito, mas sim com o telefone celular, né, que a gente chama de telefone celular. A gente vai ter que achar um outro nome para isso, né? Vou lançar um concurso, né, como a gente deve chamar o telefone celular, né? Para eles já acharam um jeito, né? Eles estão chamando de mobile, né? E a gente tem que achar um nome para isso também, né? Porque o que ele menos faz hoje em dia é falar, né? O que a gente menos faz com ele é usar como telefone, né? Então, essa maquininha, por incrível que pareça, vai revolucionar o mundo. A gente vai ver um pouco isso depois. Mas é algo que está se falando muito, ainda não está aplicado, mas que com certeza vem, até porque tem grandes interesses por trás disso e tal. Mas eu particularmente não entendo que isso vai ser um grande divisor de águas no varejo. Ele vem contribuir e tal, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas não vejo isso como um grande divisor de águas. E o grande tema, né, que dominou tudo, que é a consolidação do que vinha sendo falado nos anos anteriores, que é o Omnichannel, né? Então a gente vai falar sobre isso também. Então o Omnichannel já está bem consolidado, né? Esse ano, aliás, esse ano foi o ano da consolidação do Omnichannel, né? A gente vinha falando de multicanal, tal, vinha falando um monte de coisas nos anos anteriores, e esse ano definitivamente o tema foi o Omnichannel, foi a consolidação, é por aí que vai. A gente só tem que achar agora como a gente vai fazer para aplicar esse negócio, porque não é fácil. Né? Como é que nós vamos fazer para aplicar tudo isso e tal, né? Quanto tempo vai demorar, né? Porque aí de novo não vamos nos apavorar, né? Vai levar um tempo até aplicar o Omnichannel, né? Então não vamos nem nos apavorar, nem vamos ignorar, vamos começar a trabalhar em cima disso para ver onde ele vai chegar. Mas é basicamente esses 4 grandes temas que foram os temas que dominaram as apresentações. Obviamente teve várias outras questões apresentadas, mas eu diria que esse é o que a gente pode destacar como grande diferencial.